Voltamos com imagens aí da fiel torcida. Terminou na Neoquímica Arena. Muita festa, fogos, tudo preparado ali para quem sabe o Corinthians conseguir uma vantagem já que jogava em casa. Mas isso não aconteceu. Quem sai com vantagem é o Vasco, porque empate na casa do adversário. Vai decidir no Maracanã. E de certa forma, né, Geode, em muitos momentos, até em boa parte do jogo, se a gente tivesse falado assim que alguém merecia abrir o placar, fazer um golzinho, talvez as que teve mais o Vasco perto dessa possibilidade do que o Corinthians, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o Vasco fez um ótimo jogo, acho que para o contexto, né? Você jogando fora de casa contra um Corinthians, que acho que no 11 contra 11 hoje é superior. E também no banco, né? Tem um elenco mais forte para fazer as mudanças. Acho que o Vasco fez um belíssimo jogo, só que desperdiçou todas as oportunidades ali, as melhores oportunidades que teve, né? Finalizar no alvo não foi exatamente a qualidade que o Vasco teve nessa partida, embora tenha tido várias outras qualidades no jogo. Acho que foi um bom jogo do Vasco. Do Corinthians, talvez a gente pudesse esperar um pouco mais, realmente, né? Jogando diante da sua torcida, sempre apoiando e etc. Acho que a notícia boa para o Vasco é justamente o nível da sua atuação. Sim. E esperar que, jogando no seu estádio, diante da sua torcida, o time consiga converter as chances que criou hoje, que foram maiores do que as chances do Corinthians. Ou em quantidade, né? Sim, sim. Em quantidade. Porque a chance do Yuri Alberto ali, que o Léo Jardim no final do jogo fez uma baita defesa, me pareceu a mais clara de todas. Isso. Porém, em volume, não tem dúvida. E ainda que o impedimento tivesse sido marcado, eu acho que era um lance bem duvidoso, a gente ia tirar essa dúvida no VAR. Mas acho que em volume, em quantidade, o Vasco teve mais. Para o Corinthians, a boa notícia é que, apesar desta atuação do Vasco e do que foi o jogo de hoje, a partida terminou empatada e aí é bom lembrar, o Corinthians ganhou todos os seus jogos fora de casa nessa Copa do Brasil. Verdade, inclusive. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Palmeiras, ganhou do Novo Horizontino, então é um Corinthians melhor fora de casa do que diante da sua torcida nesta Copa do Brasil. Então, acho que a boa notícia e a esperança do Corinthians fica muito por conta aí desse histórico na competição de realmente ter vencido todas fora. É claro que está absolutamente aberto, ficou difícil até apontar um favoritismo, né? Acho que para a maioria das pessoas, talvez o Corinthians chegasse como favorito no confronto, o que também significa pouco se a gente olhar para as semifinais, onde os dois favoritos acabaram ficando, né? E agora acho que o favoritismo do Corinthians, talvez depois do empate em casa, não seja mais presente. E a gente tem uma final completamente aberta, completamente escancarada para esse jogo de volta. Bom lembrar que o Corinthians também não sofreu gols fora de casa, né? Nessa competição. Todas as vitórias sem sofrer gols. A gente falando de favoritismo, né, Pedro Ivo? Na semifinal, os favoritos ficaram pelo caminho. E para muitos, o Corinthians tinha algum favoritismo hoje, até por jogar em casa, por ter um 11 ali. Se fizer um cara a cara, o Corinthians vai levar melhor. Mais uma vez, o favoritismo ficou por terra e agora ele se inverte para o próximo jogo? Ou você está como Jean assim, ó, tá tudo em aberto para o Maracanã? Tudo bem, William? Um abração a você, Calça, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui ligado com a gente mais uma vez, nesse linha hoje. Não, para mim o favoritismo não se inverte. Eu acho que tinha um leve favoritismo por muitos aspectos e a gente precisa tentar observar, afinal, pelo que é uma decisão. É o que os times vêm jogando nas últimas semanas, é o que os times jogaram em recentes semifinais, jogos de ida e volta, a dificuldade que o Vasco historicamente tem para jogar Itaquera, na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Se você para pensar que o Vasco não vinha jogando um grande futebol antes das semifinais, vinha muito mal, inclusive, é um time que você não sabe qual caminho ele ia tomar, se era só uma mobilização por um clássico regional ali contra o Fluminense, ou se tinha um gás a mais para essa final, mostrou hoje que tinha, só que era um jogo em Itaquera, um ambiente que sempre foi muito hostil ao time do Vasco, não estou dizendo só de torcida, o Vasco tem dificuldade para encarar o Corinthians há muito tempo, especialmente fora de casa. É um time que, se eu não me engano, são 11 jogos que sofria gol, sofria gols em todos os 11 jogos, ganhando, goleando, perdendo, sofria gol. O Vasco entrava em campo e ia sofrer um gol. Dessa vez não sofre um gol, então começa a inverter um pouco essa lógica. No primeiro tempo aí eu estou com o Jean, eu não acho que tem muito essa coisa do merecimento, quem esteve mais perto. Só que dentro do que o Corinthians
entra num jogo em casa eu acho que é para fazer vantagem. Quando você tem Garro, quando você tem Yuri, quando você tem Memphis, acho que você tenta conectar essas peças que já funcionaram muitas vezes bem dentro de casa. Essa proposta não funciona. Demora a entender como é que vai baixar alguém para sair, como é que vai apoiar. O Corinthians melhora até com a saída de um deles do meio para o final do segundo tempo. O Vasco não. O Vasco tenta tirar o jogo, tirar essas conexões desse trio, em algum momento tentar ser minimamente perigoso e chegar. Faltou concluir. Então, dentro das propostas, o Vasco se aproximou um pouco mais do que poderia ser um bom desenho de jogo. Ainda assim, não venceu. Agora, é aquela velha ladainha, né? Assinaria o empate? Acho que o torcedor do Vasco... Acho que sim, né? Preferia não perder e levar para a festa que a gente viu hoje. A gente deve ver, muito provavelmente, no domingo no Maracanã, ingressos esgotados. O Vasco forte em casa. A gente conversava aqui, eu com o Birner até fora do ar, porque antes de começar, tudo que esses times têm para oferecer nesse momento de temporada, pelo que não foi a temporada em muitos aspectos, não estamos falando de 2 grandes projetos de futebol que agora serão consolidados como um grande time. Não. O Vasco talvez tenha dificuldade de explicar como chegou ali, o Corinthians também, mas chegaram, tem méritos. E o que resta muitas vezes nesse momento é o Maracanã, é o só depender de si, é o poder fazer a história que não tem há 14 anos, é muito mais a ver com isso do que exatamente com algum tipo de favoritismo por uma de ordem tática, técnica. O Vasco hoje conseguiu voltar bem para o Maracanã. Vai pegar o avião amanhã, hora do almoço ele vai voltar bem para o Maracanã. Poderia até em algum momento ter finalizado melhor vencido? Sim. Favoritismo mudou de lado? Acho que não. Acho que é aberto, como achava que era aberto hoje, um pouquinho mais para o Corinthians, porque acho que teria capacidade melhor de decidir, mas não vejo esse favoritismo, mas o Vasco volta em uma situação que poderia ser mais confortável, não foi pelo que o time fez. E é um pouco raro o Vasco fazer em Itaquera, fora de casa, contra o Corinthians. Depois desse olhar 43 que o senhor lançou aqui para mim, tão carinhoso, tão cheio de afeto, de amor. Não conhece a música do Paulo Ricardo, lá do RPM? Então, você lançou um olhar aqui quase que apaixonado por mim. Eu não vou nem jogar tema. Você quer falar alguma coisa? Você sabe que eu sou apaixonado por você. Boa noite, William. Boa noite, Jean, Calçade, Pedro Will. Boa noite aos fãs do esporte. Nossa, eu desconfiava. Sempre. Eu concordo com tudo que o Pedro disse, concordo com a abertura dos colegas, mas importa ser campeão. É isso. Então, no final das contas, toda essa questão, o projeto, o jogo bem jogado, o porquê chegou a... Tudo isso, nesse momento, é assunto para depois do domingo. Porque nesse momento, para equipes que tiveram temporadas ruins e nem poderiam ter feito coisas muito diferentes por conta de seus problemas de administração, o que importa é quem vai dessas equipes que estão abaixo do seu potencial histórico e do tamanho que elas têm, quando a gente olha a qualidade de campo, qual delas vai terminar o ano feliz? Qual delas vai ser campeã? Hoje o Vasco fez um pouco mais que o Corinthians para isso, taticamente foi superior. Tecnicamente, eu acho que dos 5 jogadores de quem eu posso esperar alguma coisa a mais... Dos dois lados. 3, ou se quiser vou colocar até 6, vou colocar o Andrés Gomes nisso. Isso, são trios. 3 de cada lado. Só o colombiano foi um pouco melhor. Um jogo abaixo do Coutinho, quando tinha espaço para dar o passe. O Ryan dessa vez não brilhou. O Garro entrou em campo, não justificou. O Memphis só se destacou quando saiu balançando a cabeça ao ser substituído. Fez um e o Yuri também não fez um grande jogo. Você já não tem times tecnicamente brilhantes quando a gente fala do jogo, quando a gente fala da capacidade geral. Coletivamente o Vasco fez um bom jogo na marcação, o Corinthians tecnicamente não joga bem, ajudou. Acho que o placar foi justo porque ele não tem interferência na arbitragem. Sim. E está tudo muito aberto. A arbitragem foi bem, tudo certinho, o que estava impedido mesmo. Está tudo muito aberto, não é muro para o jogo de volta, porque o Vasco é um time instável, que pode fazer uma partidaça e golear, pode tomar vários gols também. O Corinthians é um time que oscila, depende da inspiração individual de alguns jogadores. Nas finais, às vezes, aparecem heróis inusitados, aqueles que a gente nunca imagina. E no domingo, o que importa no meio dessa situação dos clubes, que é irrelevante para mim agora, é quem vai sair feliz. É só isso que eu estou curioso para saber. Muito bem. Paulo Calçade, Vitor Birner levantou uma bola aqui. Por que os trios não funcionaram tão bem? Pelo seguinte, boa noite. Boa noite. Vamos começar então pelo lado do mandante. Isso. A estratégia do Vasco foi perfeita, maravilhosa, bem executada. É claro que o lado ofensivo, né, porque o que o Vasco fez? O Vasco travou o Corinthians. Quando você trava,
o adversário, você tira a bola dele e agride. Né? E o Vasco não acertou um chute no gol. O Vasco finalizou mais que o Corinthians, o Vasco foi mais perigoso em vários momentos, porém o Hugo Souza não fez uma defesa. O Léo Jardim fez 2. O Corinthians, com todos os problemas, conseguiu chegar no gol 2 vezes. Só uma coisa, você acha que isso é uma questão técnica ou tática ou ambas? Não, o que eu vejo primeiro, é uma questão tática, estratégica e tática, do desenvolvimento da ideia do Diniz. O que o Diniz fez? O Diniz subiu a marcação no Corinthians. Sim. O Corinthians não ia ficar dando chutão. Eu acho até que, em determinado momento do jogo, era melhor ir com a bola alta do que continuar vendo o Vasco ganhar todos os duelos. Mas aí é uma questão do treinador. O que ele fez? Ele subiu a marcação. Coutinho e Ryan nos 2 zagueiros. Nuno Moreira no Bidu, não saía com o lateral esquerdo. Mateuzinho tinha o Andrés Gomes, não saía com o lateral direito. Os 2 zagueiros estavam marcados. O Ranieri, como primeiro volante, tem mais dificuldade para sair jogando. Então, o que acontecia? Você via o Bidon, em muitos momentos, vindo receber e o Ranieri um pouquinho mais avançado. Mas aí um volante sobe no Bidon, então não tinha saída. O Corinthians não conseguia sair. Por isso que ficava perdendo bola. Aí você via a posse de bola do Vasco subir, porque além de ser uma característica do Vasco, deste treinador do Diniz, isso foi implementado pela maneira do Vasco jogar. O Vasco travou as saídas do Corinthians e o Corinthians ali ficou batendo no muro. Quando você trava a saída, você tira do jogo o Memphis, tira do jogo o Yuri e tira do jogo o Garro. A menos que o Garro viesse aqui trabalhar perto dos volantes. Também acho que deveria ter vindo mais. O seguinte, se tem dificuldade, tenta se movimentar. Você olha para a dificuldade e continua fazendo a mesma coisa, aí é óbvio que no segundo tempo ele iria trocar. Ele esperou 6 minutos e trocou. Aí botou o Martínez, o Maicon, ele inverteu. Ele começou o jogo como terminou contra o Cruzeiro. Foi. E terminou como começou contra o Cruzeiro. Eu não entendi porque isso mexendo nos volantes. 6 minutos para fazer a mudança. E tudo isso manteve o trio distante. O Corinthians não conseguiu. Então, para mim, essa é a continuação desse jogo. No Maracanã não há por que o Vasco mudar. Ainda mais jogando em casa. Subindo em casa, travando o Corinthians e tendo a galera jogando junto. Aí eu vejo um favoritismo do Vasco. Senão ele pediria para jogar na Arena Corinthians o segundo jogo. Claro. Ele fala, vou jogar, deixa eu jogar aqui. Não, ele vai jogar na casa dele. É um favoritismo, assim, pequenininho, porque é 0-0, né? O Corinthians pode marcar um gol lá, porque o Vasco vai se atirar, vai talvez ser um pouquinho mais ofensivo e os espaços vão surgir. Agora, o Diniz tem um caminho para a volta definido. Gente, eu quero mais do mesmo. E não o Dorival, tem o que mexer, não tem por que mudar. Cara, ele pode aprimorar. Ele pode aprimorar. Mas para que mudar radicalmente, você tem 90 minutos. Calma. Conceitualmente, não vai mudar. Até porque o Diniz nunca joga de maneira diferente. Não jogou em Itaquera recuado, nunca jogou assim, não vai jogar assim no Rio. A única questão é que o Pedro chamava atenção para a quantidade de jogos que o Vasco toma gols. E o Dorival, nesse momento, precisa achar uma forma de escapar dessa marcação alta que o Vasco vai fazer. E ele tentou de todas as formas, não conseguiu hoje. O Diniz precisa deixar preparadas soluções para o caso do Corinthians mudar a saída de bola do jeito em que haja lançamentos longos ou mesmo passe curto, porque o Corinthians tem o Yuri, que é um jogador de velocidade, que gosta de atacar o espaço. O Corinthians tem alguns jogadores que podem fazer um passe longo, principalmente se o Garro recuar mais. Daqui não sei se o Garro começa jogando a partida de volta, ou seja, um time que tem sido vulnerável defensivamente, apesar de perigoso com a bola como é o Vasco. Qual é o impacto, por exemplo, de você tomar um gol numa final? Num jogo como esse. Porque não é um jogo de pontos corridos. Então, é um jogo de tantos detalhes, tantas nuances, que eu não consigo ver uma vantagem para alguém. É só isso. E acho que nem sempre você tomar um gol significa que você fez algo errado. Então, exato. Assim, pode acontecer, porque o futebol é assim. E você tem detalhes que às vezes mudam, inclusive, toda uma análise sobre um jogo de futebol. Né? Toda uma análise. Então, uma bola que vai na trave. Hoje você tem uma bola na trave, por exemplo, do Vasco. Isso. Uma bola que vai na trave, que entra, muitas vezes muda completamente a análise que faz sobre o jogo. Acho que eu estou muito de acordo com o que o Calçade falou. Acho também que o Vasco não teria nenhum motivo para mudar no jogo de volta, seja já pela atuação que ele teve hoje contra o Corinthians,
seja pelas poucas alternativas que o Fernando Diniz tem. Porque vamos dar uma olhada nisso também. Na hora que o Vasco faz hoje, mesmo tendo um veterano como o Coutinho em campo, a sua primeira mudança, faltando 10 minutos para o final do jogo, o Corinthians já tinha feito 4. Fez só 2. Só 2, né? E o Vasco termina só com 2 alterações, sendo que a última A partir dos 34. é ali a saída do Coutinho, mais para gastar um tempo Aos do que pra 90 qualquer minutos. outra coisa. Então, assim, existe essa diferença, acho que indiscutível O Vasco sobre... tem um 11 e o Corinthians tem um grupo isso um aí, pouquinho o Corinthians maior. tem uns 14 e 15. Então, assim, o Corinthians tem um banco para rodar, para fazer mudanças. Até para mudar a escalação para domingo. E o Vasco tem... Exatamente. Até porque hoje talvez tenha sido, em parte, uma surpresa a escalação, com a mudança dos 2 ali que você citou. Então, eu acho que, de certa forma, o Vasco tem essa deficiência em relação ao Corinthians, que é a incapacidade de manter, inclusive, o ritmo e a pegada que ele tem, mantendo também a qualidade técnica, porque ritmo e pegada você pode até manter, mas aí você vai perder qualidade técnica. Não à toa, no jogo de hoje, um jogo em que o Vasco atua, na minha visão, muito bem, o melhor momento do Corinthians no jogo, o momento em que o Corinthians consegue ser superior, você pode ver, é nos 15 minutos finais ali. É o Carrijo que entra. Quando baixa Mas é o um gás. Vasco também exatamente. fisicamente É mais isso aí. desgastado. Para mim Sem é mais um troca, reflexo quase sem de um troca. Vasco que não tinha mudado ninguém, ou tinha mudado um jogador ali, né, nos 15 minutos finais. Um jogador tinha sido O Vasco já não trava o meio, já não acompanha as triangulações e o Corinthians com 4 chega, de novos fato. já. O Vasco não tem... O Carrijo com gás. Não tem por que mudar e não tem até como mudar. Né? É isso. Que seria a mudança? O Verratti, ele não vem jogando com o Verratti. O Verratti, ele é uma opção e uma forma de alterar o jogo. Então, foi o Ryan para o lado direito, ele tirou, foi o Nuno. O Nuno. Aí ficou o Andrés feito essa e travessa. usando bola para o Verratti e o Coutinho. O Coutinho saiu aos 90, o jogo acabou ali, então tá bom. O que ele pode fazer, o Diniz? Sim, eu acredito que ele vai jogar exatamente igual. O Dorival tem muita coisa para pensar. Porque é o seguinte, quando o Vasco barra os 2 laterais, complica a saída de bola dos zagueiros e não deixa a bola passar, o Corinthians não conduz a bola pelo meio de campo, não conduz e não sai tocando. Então você esquece de Yuri, esquece de Memphis, esquece de Garro. Porque, no máximo, era uma bola estourada para eles. Aí você bota o Memphis para apostar corrida com o zagueiro, o Yuri Alberto e tal. Eles precisam de um jogo um pouquinho mais bem construído. Então, tá bom. O que passa na cabeça do Dorival? Ele não tem pontas no Corinthians. Ele pode... Ele pode até falar, vou botar o Dieguinho para jogar. Se ele quiser, ele pode. O Vitinho entrou, o Vitinho até é uma opção para ele alterar um pouco a forma de jogar. Porque os laterais do Corinthians Só são os entender, laterais... O Vitinho não é de quem? Não, ele pode até começar, ele pode até decidir. Garro, ele vai botar o Garro desde o início. Entendi. O Garro hoje foi... Entendi. O Garro foi melhor num tempo contra o Cruzeiro do que jogar os 2 hoje. Né? Então, a questão física? Também o Garro ficou parado. O Garro Acho que teve muito não problema tem de condições contusão. do Garro jogar 90 minutos? Não sei. Usa mais o Garro A na saída gente- de bola para tentar gente, furar esse bloqueio do Vasco. Ele não está na condição dos outros. Mas ele está com problema na panturrilha. Não foi? O Garro não baixa hoje. Ele estava com problema na panturrilha. Só para terminar. Os laterais são quem ocupa a beirada no campo, no Corinthians, são os laterais. O que faz o Bidu? Bidu é aquele jogador da saída pelo lado, ele tabela com o volante, estica a bola e ele aproveita o espaço. Teve essa jogada para o Bidu? Não teve. Por quê? Porque o Nuno marcou, vem Nuno, volante. Onde é que está o PH, o lateral? Entenda que os laterais do Vasco não tiveram pontas para marcar. Os laterais do Vasco, você tinha 2 laterais mais 2 zagueiros. O trio do Corinthians, você marcava com esses 4. Ainda tinha sobra. Quer dizer, o projeto do Vasco funcionou perfeitamente. Então, como o Corinthians vai tentar desestabilizar isso? Aí é uma questão para o Dorival. Ele não tem ponta, a menos que ele venha com a ideia de ter um Dieguinho, porque aí ele cria um problema para o lateral. Ele já põe o Dieguinho do lado direito, o Mita está lá jogando do lado oposto. Então, assim, o Dorival vai ter que quebrar a cabeça dele. O que ele vai fazer para mudar um pouco, para desencaixar o Corinthians do Vasco. O Corinthians vai encaixado no Vasco até domingo. Com o time A que jogou, com o time B que terminou, porque o Corinthians terminou melhor porque tinha fôlego. E o Vasco com
praticamente nenhuma troca, né? Porque uma troca aos 80 minutos... É uma só, na realidade é uma só. Uma a outra troca foi aos 80 minutos, sendo que o Corinthians começou a trocar 52, logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos. Quer dizer, o Corinthians colocou fôlego e o Vasco foi perdendo o fôlego. Aí você vê um jogo um pouco diferente. Mas para começar no Maracanã, o Dorival vai ter que queimar as pestanas aí. Ponto para o Diniz hoje então, Pedro? Mais um, né? Porque ele não inventa nada muito diferente. Porque a formação com o Pumita na esquerda, a zaga dele, Paulo Henrique. Aí ali Cauã, Thiago Mendes. Lá na frente, aí Coutinho, Ryan, Nuno. Isso, ele não é que ele inventou e trouxe algo diferente. Ele fez o que ele poderia com esse grupo, que é o que ele poderia fazer com o Fluminense, é o que ele poderia fazer quando ele vence para alcançar os 45 pontos, ele começar a salvar, porque ele faz na volta, segundo tempo, Fluminense, a volta contra o Fluminense. Hoje, eu acho que o mérito aí também está na parte dos jogadores. Eles executam muito bem o que vem sendo pedido, porque é o que vocês já falaram aqui na mesa. Não vai sair muito disso. Eu acho que o que vai modular ali na volta é, às vezes, uma empolgação, às vezes, uma finalização, às vezes é a parte técnica do Ryan, que no segundo tempo contra o Fluminense, uma parte técnica acima acaba resolvendo. É uma parte técnica do colombiano, do Andrés, que pode ser uma parte técnica acima do Coutinho. Eu estou com o Vitor. Eu vi um time que sabia muito bem o que estava fazendo para travar o Corinthians. Mas, tecnicamente, a gente espera um pouco mais numa decisão de alguns nomes que hoje podem resolver por parte do Vasco. Então, e houve espaço algumas vezes, o Corinthians deu no meio para os jogadores do Vasco acharem esse passe. Os jogadores do Vasco fazendo muito essa movimentação na área, para esse passe sair por baixo e entrar na área, mas o passe não funcionou. A lamentação que o Vasco fica hoje é que, de início, ele poderia pensar que o empate fora de casa contra o Corinthians, onde você sempre sofre, é um bom resultado. Mas a lamentação que fica é que você vê que poderia o jogo se apresentou. ter dado o jogo, como se apresentou em alguns momentos contra o Fluminense. Eu acho que foram situações semelhantes, só que daquela vez, uma semana atrás, né? Jogo de ida da semifinal, a situação, do ponto de vista técnico, foi aproveitada. O Maracanã vai impactar? 70 mil vascaínos ajudam? O lado anímico vai ajudar? Isso pode mudar um pouco o lado do jogo. Agora, o mais um ponto que eu falo para o Diniz é mais uma atuação desse modelo num jogo de Copa, que pelo menos a ideia tática ali bem executada funcionou para tirar o adversário. Agora, o passo além vai conseguir ser dado no Maracanã para resolver, para não levar... Isso ninguém tem como saber. Exato. A única coisa que eu esse eu acho que vai para o jogo. Uma coisa que eu estou muito curioso para ver é porque a gente tem um histórico no futebol, isso é muito tradicional, e o corintianismo antigo conheceu isso muito bem, que é a reação de uma arquibancada com chance de ser feliz depois de muito tempo sob a dor. E a gente vai ter isso no Maracanã. Eu não sei se o Pedro, se alguém tem informação sobre valores de ingressos esgotados. Muito caros? Você vende praticamente hoje tudo a sócio torcedor. Então já tem um desconto, mas não é nada exorbitante. A gente já falou de 800 mil, aquelas coisas que a gente já viu recentemente. Quando os times vêm de fases como as do Vasco, da Gama, e chegam numa final novamente, contra um adversário que o vascaíno tem talado na garganta, por conta de uma final de Mundial e de uma Libertadores principalmente, além de toda a rivalidade histórica, a arquibancada talvez seja uma loucura. Eu não sei se vai ser ou não, mas porque o jogo não foi, obviamente... Vai ser. Então, porque o jogo não foi, obviamente, um jogo muito bom. É óbvio que o jogo não foi muito bom tecnicamente, todo mundo sabe disso, eu estou vendo aqui no YouTube, as pessoas estão reclamando. Por ser uma decisão e por ter diversos aspectos que vão muito além da qualidade do jogo, quando a gente fala de uma final... Porque vale uma taça, vale uma vaga na final da Libertadores, que é até secundária diante do momento, porque a questão é ser campeão, é ganhar desse oponente especificamente, é terminar a temporada feliz, e aí vem também a Libertadores, e aí vem depois disso, que para mim é o negócio do título da honra, o dinheiro, que é muito útil para essas equipes, mas o torcedor não vai para o estádio pensando que o time vai ganhar tanto dinheiro que é dívida. O torcedor vai pensando em ganhar o título. Né? O dirigente, obviamente, está olhando nisso, mas também quer ganhar. Agora, eu estou muito curioso com o jogo. Por conta da arquibancada, para ver o que vai acontecer num jogo tão imprevisível, quando a gente fala de resultado, num jogo sem favoritos, num jogo em que a dor da derrota vai ser enorme para um dos times, para a alegria vai ser espetacular. Então, assim, eu consigo ver elementos... E não estou levantando o jogo, a gente nem tem direito de transmissões desse jogo. Tem elementos no jogo que tornam a partida muito especial, mesmo sabendo que não vai ser um jogo de qualidade. Mas também esse negócio de jogo... Eu não aguento essa coisa de jogo de qualidade em final, assim, porque eu nem vi que tinha gente reclamando. Este é o típico jogo
Do qual as pessoas só Do reclamam... 13º e do 14º colocados do Campeonato Brasileiro. E tem mais. O jogo Assim, 21 não, mas de Flamengo dezembro. e Palmeiras foi um jogo ruim também. 21 de dezembro. Não foi esse bom jogo. mesmo. E daí? A final da Libertadores Assim, com o campeão e o vice do É a Brasil. final da Libertadores, É isso. agora é a final da Copa Já do não Brasil. precisa E digo muito mais, longe. o jogo de hoje, Hoje. se fosse 1-1, se fosse 1-1, se não fosse 0-0, não tinha ninguém reclamando de qualidade do jogo. Já teve Não final tinha de ninguém Champions reclamando. que a qualidade não foi legal. Hoje o que está se reclamando, talvez quem reclama da qualidade do jogo está reclamando do placar. Está olhando o placar dizendo 0-0, que porcaria de final. Eu, sinceramente, essas coisas, assim, não entender o que uma final traz, o que um jogo de futebol com essa carga de emoção, com a importância... E é quase que qualquer final. É claro que tudo bem, pelo contexto dos dois clubes... a coisa pode ter ainda um valor maior, ainda mais que você está falando de uma competição que Jean. oferece tanto dinheiro para o vencedor, dois clubes em dificuldades financeiras e tal. Então, tudo bem, isso pode ser uma carguinha a mais. Mas é uma final de Copa do Em Brasil. mata-mata você tem Qualquer emoção. uma ia Qualquer ser qualidade assim, vai ver pontos nervosa corridos. E eu outra suspeito coisa. que quem está reclamando de nível de jogo não torce nem para Vasco nem para Corinthians. Exatamente. O torcedor não do conhece, Vasco não vê a hoje, trajetória de seus ele equipes. quer um gol. Ele quer está a decepcionado bola com o nível dele. de jogo. O torcedor do Corinthians não está indo para casa preocupado com o nível de jogo. Se tivesse uma bola ali por centímetro, um impedimento não entra, o Corinthians é isso. O Corinthians não é contra, que qualquer tem coisa. que vencer jogando bonito. E o Vasco tem que vencer. Jogar bonito é papo de 30 anos atrás, década de 90, que o papo era outro. gols É o impedidos vencer que não valem. vem. Já é outra história. no- Bom, um capricho nas semifinais, os dois jogaram melhor do que jogaram hoje. Isso é um fato. Mas ninguém... Mas ninguém E primeiro tempo contra o Fluminense, o Vasco não foi bom. E pode ser que domingo o jogo seja Qualidade. acima desse. É que primeiro que reclamar é mais fácil do que elogiar. É mais fácil também ser infeliz do que feliz. Né? É muito mais fácil. O torcedor com Pedro. O torcedor do Corinthians queria uma bola lá dentro, não importa como. Se fosse de mão, ele ia ficar feliz. E do Vasco, se fosse gol contra, de mão, tal, a bola impedido. É a vitória. Pontos corridos, você até encontra ao longo do campeonato algumas partidas mais bem jogadas. No mata-mata é emoção. O mata-mata, porém, tem uma coisa que às vezes você não encontra nos pontos corridos. E geralmente não encontra aqui no Brasil. Até porque os caras... parece que o Brasileirão é um fardo duro para carregar. Então a gente fica focando nos curtos. 13 jogos numa Libertadores, a Copa do Brasil, uma quantidade menor, na Sul-Americana, tal. Jogar 38 partidas e precisa ser regular, pelo menos, para disputar o título. Isso poucos estão dispostos a pagar e a fazer. Mas o que o mata-mata traz, e isso o Vasco teve hoje, e o Corinthians também, mas o Vasco muito mais. E Corinthians e Vasco mostraram isso nas semifinais contra equipes que vinham melhores do que eles. A gente está falando terceiro e quinto colocados do Campeonato Brasileiro, que é uma boa referência, e foram embora. Cruzeiro e Fluminense. Há um hiperfoco no que é necessário fazer, e o Vasco mostrou isso dentro de campo hoje. Talvez ao longo de 38 rodadas, talvez não, né? Com toda certeza o torcedor do Vasco não encontrou, nem o do corintiano no Corinthians, nem o do Vasco. Sim, o comportamento e a atitude dos jogadores. O Diniz pensou numa forma de jogar sem abrir mão de suas características, de posse de bola, de triangulações, de agrupar time em lado de campo. Tal. Ele não abriu mão. Apenas que ele determinou. Este não joga, este também não, os zagueiros não saem jogando, ou o Corinthians quebra a bola, e não é a característica de Memphis, de Yuri, ficar disputando aquela bola quebrada, ou o Corinthians tenta sair, o Vasco vai roubar uma bola e pode fazer um gol. É assim que o Diniz. E o Vasco conseguiu fazer isso quase que sem alterações. Isso é um foco fantástico no jogo. Sim. Então, assim, eu acredito que na final a gente vai ter no último jogo. É claro que aí é o Vasco, talvez com aquele Maracanã lotado, o torcedor empurrando um pouquinho mais solto, oferecendo mais espaço, e o Dorival trabalhando quinta, sexta e sábado para encontrar alternativa para não morrer na marcação. Então, aliás, esse é um ponto que eu queria levantar, que você já tinha falado antes. Quem tem mais dúvidas para domingo, o Diniz ou o Dorival? Dorival. Claramente. O Vasco está escalado. O Vasco está pronto. É Paulo Henrique, os dois zagueiros, o Pumita na esquerda, os dois volantes têm jogando, o Cauã com o Thiago e os homens da frente. Só vai mudar se... Não é o que a gente deseja, acontecer alguma coisa de ordem física. Idealmente, E é eles isso vão ter que e- jogar os 90, né? É isso. E ele pra já aguentar sabe uma disso. missão heróica. Para virar e falar para os caras, é isso para aguentar, isso para ganhar aí. um título. É o que você falou, a possibilidade de dar uma alegria a quem não tem depois de 14 anos.
que nem 14 anos atrás foi em casa. Em casa tem muito mais tempo, então... Esse ponto, não sim. tem o Dorival que o Calça falou. É até domingo para pensar. A única mudança eu que a gente tiro, eu poderia- mexo, eu uso de peça. A única tem que mudança que a gente variar. poderia especular é jogar com o Ryan de um lado e entrar com o Verratti, mas nunca vai acho. fazer isso. Não, mas não vai fazer isso porque os jogadores do lado de campo com o Nuno, o time protege muito mais, tem mais que eu ia construção, mais mobilidade, tem mais a cara do Diniz. Se o Corinthians em algum momento estiver pressionando, tem mais contra-ataque também. Isso Então, o Vasco, não só o Dorival tem mais chance de surpreender, ou precisa mais surpreender, como ele também tem mais jogadores para fazer isso. O Diniz não tem o que fazer. Então, peraí, quando a gente fala que o Dorival tem mais dúvidas, ao mesmo tempo, você está mais olhando... possibilidades. Você está olhando, você está vendo um lado positivo, ele tem mais possibilidades. a É mais. isso. Quem tem 11 para O 11, fato do mudanças. Diniz ter um time certo é porque está limitado. Você porque garante, não por tem o que exemplo, mexer. o Calçade, por exemplo, especulou Vitinho, por exemplo, no lugar do Galo. Você Sim. garante que o Carrilho não entra no jogo? Então, o Carrilho e o tava no Maicon. banco. O Carrilho e o Maicon começaram no banco hoje. Por exemplo. Os dois começaram no banco hoje. Vitinho é uma opção também. Quer dizer, eu acho que. Ele tem de onde tirar. Ele pode É até... isso. Na verdade, é a soma das duas coisas. Assim, primeiro, o fato do Vasco ter sido melhor, ou do plano do Vasco ter funcionado melhor hoje, Gera dúvida do outro lado. acho que gera dúvida do outro lado. Tem um mérito do Vasco aí nessa Isso, história. Exato. Agora, também conta muito para a gente dizer que o Corinthians está muito bem definido o fato de que o Vasco, o Diniz olha para o banco e fala: o que eu posso fazer? Ele mexe é nos isso volantes? mesmo, Mexe é. nos volantes? Não. Ele tira o Nuno e o Andrés Gomes do lado? Não. O Ryan, há algum tempo, a impressão que você tem, porque você vê olhando para os jogos, é que o Diniz prefere ele mais próximo do gol, com a velocidade que ele tem e com a capacidade de driblar, a mudança de direção e de aproveitar a velocidade dele, que é geralmente superior aos zagueiros, ele prefere ele mais perto do gol do que aqui no lado, Sim, entendeu? mas aí tem Né? duas coisas, Mas né, ele... Calçade? Primeiro, o Verratti não é o Verratti no Não, auge, aí- porque aí se ele tivesse o Verratti no auge, provavelmente ele diria: não, tudo bem, então eu vou contar com o Ryan aberto. E depois também que os dois jogadores de lado no Vasco cumprem suas Não, funções. cumpre muito bem. Se é Vasco